Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado de hoje, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em Medicina Interna e Oncologia Clínica e pós-graduação em Administração Hospitalar. Atualmente é diretor executivo da Oncomed BH, que é o Centro de Tratamento de Doenças Neoplásicas e que completa nesse mês 25 anos. Estamos recebendo o Dr. Roberto Fonseca e vamos esclarecer todas as dúvidas de uma das principais doenças que afeta a população, o câncer. Seja bem-vindo, prazer em tê-lo aqui, emprestando a sua inteligência, a sua expertise aqui ao DNA. Prazer é nosso, Paulo. E não só um prazer, como uma honra mesmo. Então, a honra é te receber, você que provavelmente traz aí nesse DNA. Você vai me dizer que não. Traz da família ou não? O DNA tomou aí uma injeção de Maceió para cá, é verdade isso? Maceió. Como é que é? Né? Eu nasci de mãe alagoana e pai mineiro. Opa! Né? Meu pai se formou em engenharia e foi convidado para trabalhar em Maceió com o governador à época, o Silvestre Péricles. Casou-se com a alagoana, minha querida, infelizmente falecida mãe. E que, curiosamente, o nome dela? Helena Porto Fonseca. E mamãe Helena era, curiosamente, sobrinha, que à época era o inimigo número 1 do governador, que foi o Arnon de Mello. Então ela era sobrinha do Arnon e papai trabalhava como secretário de obras do Silvestre Péricles. O nome dele é? Meu pai, Jaime Fonseca. E o Jaime, de repente, veio para Belo Horizonte? Como é que foi essa história? Eu nasci em Maceió e com 8 meses voltamos para Belo Horizonte. Acho que na época eles estavam com uma preocupação de iam colocar o meu umbigo e colocar na praça Raul Soares. Era curioso isso. Então, a partir daí, eu me tornei, graças ao bom Deus, mineiro. Mineiro. Mas aí você veio para Belo Horizonte, eles vieram para cá e você foi para São João del Rei. Que você foi lá, São João? Não, eu nasci 8 meses, fiz o primário em Belo Horizonte. Ah, você fez o primário aqui. O primário aqui. E na época tinha admissão e ginásio. Então, admissão e ginásio foram feitos no colégio interno franciscano, Colégio Santo Antônio de São João del Rei. Mesmo do grupo aqui? Do mesmo grupo. E lá você ficou quanto tempo? Santo Antônio eu fiquei 5 anos, 4 de ginásio e 1 de admissão que existia à época. Agora, esclarecendo, isso não significava que você era insubordinado, entre aspas, não era? Porque era uma prática da época, não era um costume. Eu acho que pelo menos uma prática do meu pai, porque mandou meu irmão primeiro, depois fui eu, né? Tá. Então, isso era bonitinho lá, quietinho lá? Como é que era? Gostava de estudar. Estudava? Quietinho. Os pais radicais, assim? Não. Não? Não, rígidos? Rígidos, preocupados sempre com a educação, mas assim, radicais, não. Não. E aí? Aí você voltou para Belo Horizonte? Voltei para Belo Horizonte e estive 2 anos no Colégio Estadual Central, fazendo um curso para voltado para engenharia, que era a profissão do meu pai. Nos 2 primeiros anos, à época chamava científico. No 3º ano, eu fiz uma prova e fui para Michigan. Fiz lá o senior year do high school em Michigan. Precisava ganhar um dinheirinho, aí eu cortava a grama de um médico lá. Um dia ele falou comigo, vamos lá no hospital comigo e tal. Fui e, curiosamente, eu encantei com o hospital e quando voltei fiz vestibular para medicina. Mas você sentia a medicina dentro de você? Você tinha, o que te moveu para a medicina? Assim? Eu fiquei encantado, porque esse período que eu passei lá, em convivência com esse colega, ele me incentivou demais. Impressionante, porque a nossa tendência, por questões familiares e tal, era partir para a engenharia, por causa do pai. Mas eu adorei, eu sei que quando voltei... E a oncologia veio por quê? Foi também uma curiosidade, uma vontade? O que te levou? Durante a residência médica, eu fiz de medicina interna e a gente passava um período com pacientes oncológicos. E nós estamos falando isso há 45 anos atrás, Paulo. E você não pode imaginar o que era tratar de paciente oncológico há 45 anos, quando você dispunha de
muito pouca tecnologia, onde você fazia o diagnóstico, infelizmente, na maioria dos casos de doença avançada. É um sofrimento incrível. Isso que te levou a levou, debruçar, a estudar? Sensibilizou muito. Muito? Muito. Bacana. Eu sei que foi muito bom. Eu não poderia ter feito outra coisa. Tá. Formado? Muito gratificante. Tá. Formei e já tem 45 anos que a gente está aí. Uma trajetória brilhante, por sinal. Aqui eu estou com dados aqui levantados pela nossa diretora Fantina. Você ocupou cargos como presidente do Conselho Regional de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia e Cancerologia, entre outros. O que esses cargos trouxeram aí para a sua carreira aí, para o seu desenvolvimento interno e também para a comunidade de Belo Horizonte, Minas Gerais num todo? Né? Você agregou muita coisa, a gente sabe, né? O Conselho Regional de Medicina, eu entrei mais novo. Eu estive lá como corregedor, vice-presidente durante 10 anos e 2 vezes presidente. Eu achei muito interessante, me trouxe muita vivência com relação, particularmente, à convivência com os colegas, a convivência do conselho com a sociedade e assim por diante. A Sociedade Brasileira de Cancerologia, da qual eu tive a honra de, por 2 mandatos, ser presidente, ela trouxe muito benefício para o nosso grupo, no sentido de que abriu as portas para que a gente pudesse trazer novas tecnologias, novos procedimentos, etc., para o tratamento dos nossos pacientes, através de relação não só com outros centros no Brasil, como também no mundo inteiro, né? Agora, vem cá, a sua graduação em administração hospitalar, ela também foi um degrau aí para cargo de gestão, porque é a sua expertise também, paralelo. Né? Vou ser muito sincero, Paulo. Eu fiz a pós-graduação muito no início, porque eu tive a honra de ser médico do IPSEM, que é o Instituto de Previdência e Servidor do Estado de Minas Gerais. Uma instituição muito interessante, muito bacana. A área de saúde é um plano de saúde de autogestão pública. E logo cedo eu fui convidado para ter o cargo lá de chefe da divisão médica. E no início eu sofri demais. Sofri demais porque todos os problemas de um hospital enorme, à época, afloravam para a área médica. E eu não tinha treinamento no laboratório. Não, para você foi um... Passados aí uns 6, 8 meses, eu falei, ou eu saio, porque senão não aguento, ou então eu vou aprender alguma coisa. Foi quando eu iniciei um curso de pós-graduação em gestão. Em gestão hospitalar. E foi muito interessante, porque isso, no decorrer da vida, eu estive também como superintendente-geral da FUNED, o cargo de presidente do IPSEM, presidente do Conselho, diretor de saúde do IPSEM, tudo isso, essa bagagem aí foi interessante. E essa bagagem do serviço público, ela te credencia, obviamente, aí para uma gestão que foi um pulo que você deu para a iniciativa privada, que foi um Oncomed. Por aí? Uhum. Não tem dúvida que ajuda muito, porque a gestão pública, sobre alguns aspectos, é muito mais difícil do que a gestão privada. Por quê? Particularmente a nível de pessoal. Falta de dono, é isso? Não deixa de ser. Administrar o órgão público não é simples, não. Tá. Agora, com a Oncomed, o que é? Na hora que você entrou com a Oncomed, tinha um gargalo, tinha um buraco, aí te faltava? Existe uma carência ou está sendo suprido aí com você? Muito, né? Existiu muito. Até 1998, não existia serviços bem estabelecidos de oncologia que não fossem voltados exclusivamente para o Sistema Único de Saúde. Tá. A partir de 98, com uma lei federal, as operadoras de saúde tinham obrigação, então, a partir dali, de oferecer atenção à saúde na área de oncologia. Então, nós já estávamos estabelecidos e, naturalmente, foi
interessante porque a gente pôde não só crescer, como aumentar o leque de assistência na área. Tá. A Alcomed, então, começou em que... Há 25 anos. 25 anos, né? Especializada na prevenção e tratamento de doenças neoplásicas. O que ela agregou, o que ela traz, né? E dá um quadro da doença num todo hoje, nesse momento diferente de quando você deu os primeiros passos no conhecimento da própria doença, que é uma coisa... Né? Se nós imaginarmos que o que interessa para o ser humano que eventualmente venha a ter um diagnóstico de uma doença desagradável e grave como é o câncer, é que ele fique livre da doença. Eu, quando iniciei a minha carreira enquanto médico há 45 anos, nós tínhamos aí uma possibilidade, se você pegar todos os tumores, em torno de 25% de cura. Hoje nós estamos perto dos 75%. Opa! Isso Você está falando de dados de Minas Gerais? Não, o Brasil? dados mundiais. Mundiais. Isso é variável de região para região, mas é fundamental, e foi boa essa pergunta, porque mais importante do que o processo terapêutico seria a implementação em todos os níveis de ações de prevenção primária e secundária na área do câncer. E como é que vocês passam isso para o público de maneira em geral, assim? Estamos aproveitando muito agora. Passamos isso no dia a dia com os pacientes. Passamos isso num programa que é um Oncomed, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e a OMS. Tá. Estamos implementando, ou estaremos implementando, em todo o Vale de Quitionha, 51 municípios, de prevenção primária e secundária por câncer. Aí passa por quê, doutor? Alimentação, cuidados, saúde sentido, também, nesse sentido também de vou prevenção? dar alguns exemplos rápidos. Tá, você estava falando no todo. Doutor, 30% dos pacientes que adquirem câncer em qualquer local do mundo tem relação com tabagismo. Tá. Então, se você evita que o indivíduo fume, ou uma população em geral fume, você está reduzindo 30% de determinados tumores. Tá. Cavidade oral, cabeça e pescoço de um modo geral, pulmão, laringe, pâncreas, bexiga, esôfago, etc. Tá. Então, estou dando um exemplo. Isso é prevenção primária. Tá. Prevenção primária significa que você, através de determinadas medidas, atitudes, evita que o paciente adquira a doença. Tá. E medidas de prevenção secundária são determinadas atitudes que fazem que você diagnostique numa fase mais precoce. Tá. Consequentemente, você vai reduzir o quê? Aumentar a efetividade, melhorar a segurança e diminuir o custo do tratamento. Tá. Passado a história do fumo, né, com a consciência, toda a informação que você tem hoje, né, qual o câncer hoje que ele mais temeroso e qual que ele hoje é mais casual de maneira em geral hoje? E por quê? Qual é o motivo, né, também? Né? Foi substituído do pulmão por outros, assim? O principal foco. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, mais uma vez, quando você fala em câncer e que você esquece de prevenir primário e secundariamente e que a pessoa venha adquirir o câncer, não existe um câncer que seja pior do que o outro. Primeiro porque não existe doença, existe doente. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui num ambiente de 5 pessoas, entra alguém com um processo gripal e todas as 5 pessoas adquirem aquele vírus da gripe. Você, que felizmente está muito saudável, não vai ter nada, uma corizazinha, o outro vai ter uma semana de febre, assim por diante, e eu vou para o CTI com insuficiência respiratória. A doença é a mesma. Entendi. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa vai... E é importante que o paciente saiba disso, porque, doutor, eu estou com câncer de útero, não tem jeito. Isso, definitivamente, sempre tem jeito. Primeira coisa. Então, não existe doença, existe doente. Não existe um câncer que seja pior do que o outro. O câncer é pior quando ele deixa de ser curado. Ele deixa de ser curado, na maioria das vezes, quando o diagnóstico não é feito numa fase em que ele esteja localizado, que ele possa ser combatido, seja com cirurgia, radiação ionizante,
tratamento sistêmico, que hoje consiste, entre outras coisas, também de imunoterapia, etc. Então, basicamente, é uma doença grave, potencialmente curável hoje, na maioria das vezes. É fundamental que as pessoas saibam, né? E o que vai evitar que ela aconteça? Não fumar, evitar bebida alcoólica, atividade física e alimentação adequada. Isso aí já 50% você combate só com isso. Agora, é uma comédia. Agora ela tem uma nova fase. Quais são as novidades? O que está no horizonte, sobretudo nas montanhas aí? Bem, né? Isso aí está nos deixando muito felizes. Né? Uma das queixas que nós temos dos nossos pacientes, Paulo, e hoje eu ouvi isso de uma paciente pela manhã. Doutor Roberto, que bom que o hospital está ficando pronto, né? Porque agora nós vamos poder ir, fazer todos os exames, se precisar de uma cirurgia, de radiação, etc. Nós vamos, num só lugar, fazer tudo que seja necessário para não ser julgado de um lado para o outro. Então, também por isso nós estamos muito felizes. Independente disso, nós estamos trazendo, com a nova construção lá no Mangabeiras, uma instituição de saúde... Em cima da Praça do Papa, né? Citou no telespectador. Nós estamos trazendo uma instituição que, num primeiro momento, vai ter 220 leitos hospitalares, 50 de CTI, uma área de radioterapia. As máquinas já foram adquiridas, são 2 máquinas iniciais, são as 2 melhores e mais modernas máquinas de radiação ionizante do mundo, Trubin e a Halcyon. Nós estamos trazendo tudo de ponta que exista no mundo para a população de Belo Horizonte, Minas Gerais, na área de atenção à saúde, em oftalmologia, para manter a tradição do nosso querido e amado Dr. Rocha. Nós estamos na área de oncologia, ortopedia, cirurgia cardiovascular e, principalmente isso, e neurologia. Tá, isso vai ficar pronto no final do ano? Final do ano a gente já deve abrir alguma parte e a partir do ano que vem... 220 leitos, não é isso? Tá. Roberto, e de paralelo a um comédia, o que falta o doutor aí alcançar agora? Alcançar? Está novo, está com quantos anos? Está com 68. 68? Estou me sentindo novo. Se sentindo realizado com essa etapa? Na realidade, estou me sentindo novo, porque eu tenho tenho uma filha de 35, uma netinha de 4, uma netinha de 4 meses, um filho de 4 e um filho de 6. E com todo respeito a todas as esposas do mundo, a esposa mais bonita do mundo, que é a minha. Quem que é ela? Rosiana. Que também que eu conheço, né? E que se dedica também à causa, não é isso? Isso mesmo. Né? Ela trabalha aqui lado a lado, em Montes Claros, né? Ela sempre trabalhou em Montes Claros, e ela é pilota também. Então a gente só encontrava no final de semana. Ela é pilota, né? Ou eu ia ou ela vinha. Ela tem uma clínica lá. Mas o Bernardo e o Pedro crescendo, os homens são de pai. Então eu raptei-os para cá. A Rô, ela está conosco agora em Belo Horizonte, junto com os meninos, a partir de fevereiro agora. Tá ok. Eu vou chamar o intervalo comercial e no segundo tempo vamos falar um pouquinho dessa grande figura que a gente conhece aí de perto. A gente volta com o programa DNA com gente que faz e acontece, como o Roberto Fonseca, o doutor Roberto Fonseca, que está à frente da Oncomed, de uma trajetória que a gente dissertou ela no primeiro bloco aqui, que saiu de Maceió, veio para Minas Gerais, passou por São João del Rei, e hoje aqui carimbando exatamente assim, os caminhos para, sobretudo, a prevenção do câncer aqui. Bacana. A gente falava da Oncomed, da futuras instalações que vão ser inauguradas no final do ano lá no pé da Serra do Curral, né? E você me dizia da dificuldade que foi exatamente implantar e colocar lá, né? Tivemos dificuldades, tivemos cuidado com a área da imprensa, tivemos apoio fantástico de determinadas áreas da imprensa, como a Band, como
o Grupo Sada, que têm sido parceiros assim, fantásticos. Né? Tivemos um total apoio de, eu diria, 98% da população de Belo Horizonte, 98% da própria população do Mangabeiras, de acordo com algumas dificuldades com relação a uma questão de autorização para Nós tivemos 7 anos tentando autorização para iniciar as obras, por isso que atrasou um pouco, né? Essa é alguma coisa que precisa mudar no serviço público do nosso país, ter mais agilidade nos processos essa é a sugestão que a gente dá. Tá. Mesmo porque nós estamos recebendo aqui, além de milhares e milhares de atos de atenção à saúde, nessas áreas que eu coloquei, nós temos aí uma expectativa de 2.000 empregos para a cidade. Bacana, bacana. Parabéns. Roberto, e você? Um pouquinho de você. Né? A gente conhece você um pouquinho ali do Fredão, que ali é quase um restaurante fazenda aqui em Nova Lima. O que você, quando não está fazendo nada, o que é? Além do Fredão, comer lá uma pororoca, né? Foi da última vez ali. Como é que é o seu lazer aqui com a família? Na realidade, quando eu tenho... Porque eu acordo cedo, todos os dias, em torno de 6. Saio de casa em torno de 6h30. Eu sou católico, eu passo na igreja, vou para o hospital, vou para a clínica, para um comédia, e eventualmente tem dia que eu saio 9h30, 10 horas. Então, quando eu posso, eu tenho lazer com a minha família, com a Rose, os meninos. Né? Tá. Passa também por pegar carona com a Rosiane pilotando, a sua mulher, né? A família também, isso faz parte do lazer ou só transporte? Na realidade é o seguinte, quando nós estamos juntos, eu piloto. Ela tirou... você pilota também? Ela tirou o brevet, porque eu acho que ela ficou com medo. Eu, com esse velho aqui, se esse cara tem um infarto, uma coisa, veio o carro, ela aprendeu. Ela aprendeu. Olha que bacana aqui, né? E aí, fora o avião aqui, como é que é? Quando pega um grandão aí, vai para onde? Uma viagem inesquecível, que lugar que vocês Nós temos tirado poucas férias. O que a gente faz é aliar trabalho com férias. Nós somos membros da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e sempre tem um congresso em junho. Então a gente vai para os Estados Unidos, tem sido sempre em Chicago. São 3, 4 dias, depois a gente passa ali mais uns 5, 6 dias em alguma área dos Estados Unidos. Ou então, nós somos membros da ESMO, que é a Sociedade Europeia de Oncologia, a gente fica lá no congresso. Invariavelmente vamos à República Tcheca, Praga, porque eu tenho a minha devoção com o Menino Jesus de Praga, todo ano a gente vai, e depois passa mais uns 3 dias em alguma outra área da Europa. Então, se une o útil ao agradável. Apreciador da boa alta gastronomia, de um bom vinzinho. Na realidade, eu vou ser muito sincero, eu gosto mais de um bom uísque que de um bom vinho. Eu conheço. Provoquei aqui. Vem cá, se o mundo acabasse hoje, o que você... o que passa na sua cabeça, assim, né? Qual é a sua última atitude? Estou falando de avião cair, não associa, não. Se o mundo acabasse hoje? É. Agradecer ao bom Deus por ter nos permitido e continuar permitindo servir. Tá. Por quê, Paulo? Porque quando a gente vai desse planeta para outro, você só leva 2 coisas: o bem que você fez pelas pessoas e as boas amizades. Então a gente aprende que servir é muito melhor do que receber. Eu tenho recebido tanto, eu preciso servir mais. Qualidades do Roberto. O espelho aqui. Se amar for para você um tipo de qualidade, eu tenho amado muito a minha vida, a minha família, os meus amigos e os meus queridos pacientes. Defeito. Ih, cheio. Cheio? Tem um bichão? Puxa um bichão aí. Desce. Cheio. Deve ter muitos. Muito. Como é que você lida com as críticas? Você sofreu muito, né? A gente te conhece um pouquinho mais de perto. Mas dá muita força. Né? Teve um amigo meu que falou: você não vai desistir disso não, esse povo todo contra. Eu falei: nada, bobo. Quanto mais força a gente tem para combater, porque é uma causa justa, uma causa boa para a sociedade, né? Então, como é que eu lido com as críticas? Eu não
não importa com crítica, não, porque ninguém é perfeito. Então, é bom até que alguém critique para você, eventualmente, consertar alguma coisa, sabe? A eles e a todos, se você fosse embora no jazigo, você ia carimbar o que lá? Pediria para alguém carimbar. Você não vai levantar lá da tumba para escrever. Aquilo que é. Aquilo que você lembra, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela. Põe lá. Não quero choro nem vela. Não. Põe lá. Gravado com o nome dela, que é a Rô, né? É a Rô, salve ela. E para terminar aqui, o Roberto, e aqui nesse minuto final aqui, quem é ele? Sou uma pessoa que gosto muito de você. Opa, muito obrigado. Vou levar isso para casa como, né, um viés aí de cura, saúde. Muito obrigado por ter vindo, querido. Prazer foi meu, Paulo. Saúde, Um grande obrigadão. abraço. Amém. Opa.